Boa noite. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sei que isso já foi explicado em outros vídeos, mas é necessário que seja falado de novo algumas coisas e outras novas que se misturam às antigas. Por quê? Porque chega gente nova no canal que não viu os outros vídeos. Existem vídeos que estão lá embaixo e as pessoas não conseguem achar. E nós vemos perguntas, muitas perguntas de coisas que já foram faladas aqui, mas estão em vídeos antigos e as pessoas não têm como achar, não conseguem achar. São mais de 1000 vídeos. Então, antes de começar a palestra, eu vou dar uma introdução com relação ao assunto, depois eu inicio a palestra. É só uma explicação, porque tem gente com dúvida disso. Eu sei que muitos aqui já têm esse conhecimento, mas tem muita gente com dúvida. Então, nós precisamos falar. Entendam uma situação, gente. Os espíritos superiores que estão aqui trabalhando nesta casa, eles estão aqui para vários serviços. Eles estão aqui para que haja evolução espiritual das pessoas, dos espíritos encarnados e desencarnados, porque os desencarnados também assistem, inclusive nas casas. Eles estão aqui para as pessoas expandirem as consciências, abrir a mente, porque tem muito mais na espiritualidade. Tem muito mais no plano espiritual e no universo. Para que as pessoas cresçam espiritualmente, amadureçam espiritualmente. E também, se for colocado em prática os ensinamentos do amor, da fraternidade e da paz, além de você se tornar um espírito equilibrado, você se torna um espírito saudável e você evita doenças que podem aparecer no seu corpo físico, porque muitas das doenças que aparecem é por causa do desequilíbrio emocional e mental, os pensamentos negativos, os pensamentos ruins, as emoções ruins. Então, você equilibrado, você evita doenças para o seu corpo físico e você evita problemas também no seu corpo astral. Então, é para o benefício de todos. É um trabalho para o benefício de todos. É claro que existem outras coisas, mas nós vamos falar só isso, que já é bastante. Com relação à mediunidade, processo de canalização que está acontecendo agora. Todas as incorporações e canalizações que estão acontecendo hoje em dia são com os médiuns conscientes. Parece ser sutil, nem sempre é tão sutil. Às vezes é mais forte, mas dá a impressão que é sutil, mas está forte. E às vezes é sutil mesmo. Qualquer palestrante espírita, ou universalista, ou umbandista, o palestrante que é da luz, que é do bem, ele nunca estará sozinho, gente, quando ele vai palestrar. Sempre haverá espíritos da luz com ele, ali, o intuindo, canalizando com ele, acoplado nele, colocando uns blocos de ideias nele, para que ele possa traduzir em palavras entendíveis. Então, um palestrante da luz, ele nunca está sozinho. Sempre tem espíritos com ele, espíritos da luz, que o auxiliam para que a palestra possa ser dada para todos, para que todos possam crescer e evoluir, para que todos nós possamos nos aproximar mais de Deus. Só que os espíritos que canalizam, que incorporam para dar uma palestra junto com o médium, eles precisam que o médium tenha alguns requisitos. Exemplo, eles precisam que o médium não tenha vergonha. Ele precisa ser desembaraçado. Ele precisa ter uma boa oratória. Ele precisa ser comunicativo. Se tiver carisma, melhor ainda. Ele precisa ser audacioso. Ir lá, levantar, falar tudo o que tem que falar. Não ligar para milindres, porque os espíritos superiores que estão aqui, eles não estão nem aí para milindres. Eles vão falar o que tem que ser falado. E o médium também é assim. Então, eles precisam de um médium que tenha magnetismo. O magnetismo é importante. Se o médium tiver uma grande evolução espiritual e uma grande expansão de consciência, melhor ainda,
porque aí ele não vai limitar a comunicação dos espíritos. Ele não vai interferir na comunicação e inserir na palestra as suas convicções no lugar dos espíritos, que isso acontece muito. Porque muitos médiuns de mente mais estreita, limitados, muito doutrinários, eles acabam, mesmo incorporados ou canalizados, eles acabam passando à frente do espírito e externando nas palestras as suas convicções, que nem sempre é a voz do espírito. O médium interferiu. Como o espírito está sujeito ao profeta, o espírito acaba tendo que se submeter a isso, mas não quer dizer que aquele espírito disse isso. Isso acontece muito. É necessário que um palestrante que vai dar uma palestra de assuntos espirituais para a evolução de todos, o palestrante, gente, ele tem que estudar muito. Qualquer palestrante que vocês veem no YouTube falando de assuntos espirituais, que vocês conhecem bem, tem muitos, não tem? Todos esses palestrantes sérios, eles estudaram por muitos anos para poder dar a palestra. Porque se ele não estudar nada, não tem como os espíritos canalizarem com ele consciente e fazer mágica. Vamos supor, a Claudinha não estuda nada, nunca leu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nenhum livro espiritual, ela é totalmente ignorante no assunto. Aí eu vou, canalizo com ela. Ela levanta para dar uma palestra. Como é que eu vou dar a palestra junto com ela se ela não tem conhecimento nenhum? Da onde eu vou tirar os conhecimentos para poder dar a palestra? Ela vai falar o quê? Como é que ela vai falar em detalhes coisas que estão escritas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns? Como é que eu, canalizado nela, vou falar junto com ela se ela não tem esse conhecimento no arcabouço mental? Não tem como fazer o trabalho, gente. Não tem como. Então, tem que estudar bastante. Senão não tem como fazer o trabalho. E se ela ficar com vergonha? Eu não me sinto mal, eu não fico à vontade, eu tenho vergonha, eu não gosto de aparecer, eu não tenho atitude. Não tem como. Nós não vamos canalizar e empurrar ela da cadeira para dar a palestra. E vamos forçá-la a falar. Não existe isso, não tem como. Porque é o médium que tem que tomar atitude. Se o Pedro não levanta ali e continua caladão, eu ia ficar canalizado com ele sentado, caladão. Nós não forçamos nada. O médium tem que ter atitude de ir lá e fazer. Não tem mistério. É assim que funciona o trabalho. É desse jeito. Qualquer médium que estuda muito, qualquer médium antigo, sabe disso. Sabe disso. Por que tem incorporações por aí, que hoje é tudo consciente? Por que o espírito que está incorporado naquele médium fala lindo, com um vocabulário maravilhoso? Porque o médium tem um vocabulário rico e o espírito usa o vocabulário daquele médium. Por que o espírito fala muito bonito, de forma poética, de forma detalhada? Porque o médium é um poeta, o médium estudou muito, o médium tem aquele conhecimento daquela situação. Se o médium tiver conhecimento de medicina, o espírito, mesmo que não seja um médico ali canalizado, incorporado, um espírito que nunca viu medicina, ele incorporado ou canalizado naquele médium, vai falar um monte de assunto detalhado de medicina. Por quê? Porque o médium tem aquele conhecimento no arcabouço. O espírito usa. Entenderam? Então, não existe dizer assim, ele está usando o conhecimento dos livros. Sim, nós estamos usando o conhecimento de livros. Nós intuímos o Pedro a ler muitos livros. O Pentateuco de Kardec, nós pedimos para o Pedro ler os livros de Roger Bottini Paranhos, nós pedimos para o Pedro ler os livros do médium Vanderlei de Oliveira, que é sério, para poder estudar sobre os Exus. Nós pedimos para o Pedro estudar os livros do Norberto Peixoto, os livros de Hercílio Mais, Chico Xavier e outros. Tem que ter o conhecimento, senão não tem palestra. Não tem como ter. Então, gente, é assim que funciona a mediunidade. Os espíritos não vão tirar a consciência do médium, não vão fazer uma super incorporação nele, uma incorporação completa, e afastar o espírito do médium do corpo, e ele desdobrar, o espírito tomar ele por completamente e trazer. Não é assim que nós vamos fazer. Só se for muito necessário. Muito necessário.
E não precisa. Não precisa. Se o médium tiver uma quantidade grande de conhecimentos no arcabouço, fica fácil para eu fazer o quê? Para eu trazer assuntos novos que ele não leu. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de conhecimentos que vai auxiliar para que eu possa trazer assuntos novos, como nós já trazemos aqui nas canalizações e nas incorporações, assuntos novos que o Pedro não leu em livros. Porque, como ele tem uma quantidade grande de conhecimentos, que ele estudou pouco tempo, não estudou muito tempo, mas adquiriu uma certa quantidade de conhecimentos, ele tem uma facilidade de armazenamento de informações, ele tem uma facilidade de interpretar o que está escrito e enxergar de uma forma muito mais ampla por causa da expansão de consciência dele, fica fácil para a gente. Fica muito fácil. Nós podemos trazer um assunto novo. Eu posso colocar um bloco de ideias na mente dele, com relação a um assunto totalmente novo, vem na mente dele como se fosse o pensamento dele. E às vezes um médium pode ficar na dúvida, isso é coisa da minha cabeça? Será que é minha imaginação fértil ou é o espírito? Isso pode acontecer? Pode. Pode. Mas o trabalho aqui é muito sério. Nós estamos no YouTube para o mundo inteiro. Então nós vamos fazer de tudo para que aquele bloco de ideias, de informações novas, entre na cabeça dele de uma forma bem forte para ele não ter dúvida e ver que somos nós que estamos colocando e não é coisa da imaginação dele. O espírito dele tem esses conhecimentos. Só que ele está encarnado e no esquecimento. Mas nós podemos acessar muitas coisas e simplesmente sai. Até conversando com vocês em off, as coisas saem. Porque está no espírito dele, porque nós estamos canalizados direto. Nós não estamos canalizados só nos vídeos. Nós estamos o tempo inteiro com ele. Porque ele não instrui só nos vídeos, ele instrui as pessoas que vêm perguntá-lo, as pessoas que vêm conversar com ele. E a nossa maior alegria é instruir todos. Os espíritos da luz, sua maior alegria é ajudar que outros evoluam. Então, se nós tivermos um instrumento eficiente, se nós tivermos um instrumento que está ativo, que está de boa vontade, que quer ajudar, quer que os outros evoluam, nós vamos pegar esse instrumento. Um instrumento que renuncia muitas coisas para servir a espiritualidade maior, para trazer as informações. Nós estamos vendo tudo isso. Então nós vamos estar ali. Não tem interesse financeiro, não tem interesse de ficar famoso, de ficar rico, de ganhar aplausos, de ser venerado como um deus. Não tem nada disso. O médium está maduro, não tem essas criancices, essas infantilidades. Fica fácil para a gente. Fica difícil para os das trevas entrarem. Os das trevas querem ele? Querem. Assim como querem muitos outros que são parecidos com ele por aí. Por quê? São ótimos instrumentos que podem ser usados sim para construção, para evolução, mas podem ser usados para destruição, sim. E os das trevas sabem disso. Um conhecimento usado para o mal, o conhecimento que ele tem pode ser usado para o mal. No caso aqui está sendo usado para o bem. Então ele é avisado pelos da luz e ele é avisado pelos das trevas. Então, gente, é assim que funciona. Só que vai vir muita coisa diferente. Por quê? Por causa do espírito dele, que é um revolucionário. Isso já não é de hoje. Isso já é de muitas encarnações. Ele é um revolucionário. Tem a consciência muito expandida. Sempre que ele encarna com missão na espiritualidade, é para revolucionar mesmo. Pode passar, pode passar. Para revolucionar mesmo. É para dar um salto. Ele vem empurrando com o pé na porta para dar um salto. Senão não vai, gente. Não anda. Fica sempre na mesmice. Então, a espiritualidade envia espíritos como dele e outros que estão encarnados para dar esse empurrãozinho na humanidade. Para evoluir mais, para ter uma mudança de ideias, de pensamentos, expandir, abrir a mente, sair do da mesmice. E evoluir. Por isso nós estamos aqui. Para instruir. O que você faz quando você evolui muito?
Nossa, já evolui bastante, estou cheio de luz, estou evoluidíssimo. E agora? Vou ficar num céu ocioso, só curtindo o paraíso? Não, esses espíritos não vão conseguir ficar parados. Quando você evolui muito, você ajuda outros a evoluir. Outros que são menos evoluídos a evoluir mais. Essa é a maior alegria dos espíritos superiores. É bonito dar cura do corpo físico, curar que nem Jesus fez? É lindo, é maravilhoso. É bonito chegar aqui, o médium olhar para você e ver suas encarnações anteriores, sua encarnação atual, falar tudo da sua vida sem o médium saber nada? É legal, chama atenção? Chama. Mas o trabalho mais forte que existe, o trabalho mais eficiente, que o que importa é a evolução, não é falar tudo da sua vida, não é curar o seu corpo físico. O maior trabalho que existe, o mais bonito, o mais eficiente para crescimento e evolução é a palavra. A oratória é falar. Porque quem ouve, se for esperto, bota em prática para evoluir e crescer e vir um anjo. Mais rápido. Siddhartha Gautama, quando encarnou aqui, 500 anos antes de Cristo, em média, ele não fez nada sobrenatural. Ele só falou a vida inteira. Falou a vida toda. Para os outros evoluírem. Vários outros falaram. Sócrates falou bastante, fazendo as pessoas pensarem, para evoluir, para crescer. E muitos outros foi desse jeito. Esse é o trabalho mais importante da espiritualidade. Pregação. Jesus curou, adivinhou muita coisa, falou muita coisa? Sim. Mas o que ele fazia mais? Ele sentava lá numa montanha e ficava pregando para um monte de gente, falando. E em vários outros lugares, para as pessoas evoluírem. Quando um espírito desse, como Jesus Cristo, encarnado aqui, quando ele fala para as pessoas, não são só informações. Está sendo emanado ali uma energia, um magnetismo de puro amor, de serenidade, de paz. O sentimento do Cristo é totalmente altruísta. Esse sentimento de altruísmo está sendo transmitido para as pessoas. É como se a energia dele estivesse afagando os espíritos daquelas pessoas, passando amor para aquelas pessoas. Fora o magnetismo estrondoso de Jesus. Quando ele passa, ele prende as atenções com aquele magnetismo vigoroso dele. E mesmo que muitos não entendam naquele momento, ou não aceitem, ou não acreditem no que ele está falando, não entendem o que ele diz, as sementes estão sendo plantadas, porque elas estão ouvindo e prestando atenção. Aquilo vai ficar gravado no espírito por toda a eternidade. E se não entendeu naquele momento, ou não aceitou, ou não acreditou, no futuro, aquele conhecimento vai eclodir e vai ser acessado, e vai ser entendido, vai ser aceito, vai ser aplicado por aquele espírito que recebeu aquele conhecimento. Mesmo que seja daqui a 1000 anos, vai ser acessado. Está tudo lá, está tudo gravado no espírito. Depois que a informação entrou, não sai mais. Nunca mais. Não tem um limite de capacidade de armazenamento de ideias, de informações. Não tem limite. O computador tem um HD. O HD só aguenta tanto de informação. O seu espírito aguenta infinitas informações. Sempre vai ter espaço para mais. Então vamos lá. Em meados do século XIX, aconteceu algo muito forte no planeta Terra. Algo decisivo, algo que mudaria os pensamentos, algo que faria muita gente evoluir. Em meados do século XIX, em 1800 e tantos, houve no universo uma reunião. No universo. De repente,
espíritos encarnados e desencarnados foram desdobrados para o universo em corpo mental superior. Os seus perispíritos, os seus corpos astrais, ficaram repousando numa dimensão astral da luz. Repousando. Eles foram desdobrados de novo em corpo mental superior. Encarnados e desencarnados. Se eles estão em corpo mental superior, é puramente, puro espírito. E foram levados ao universo para encontrar um outro espírito. Um espírito muito evoluído, uma consciência cósmica. Esses espíritos que desdobraram no universo em corpo mental superior eram espíritos de seres humanos, que muita gente acha que são deuses, mas não são perfeitos. Têm os seus medos, suas raivas, suas angústias, seus problemas, apesar de serem espíritos evoluídos. Estão na caminhada. Mas eram seres humanos desdobrados em corpo mental superior, no universo para encontrar um grande espírito. E quando eles foram levados lá, houve um rasgo dimensional, um rasgo energético, um contínuo dimensional. E esse espírito veio, esse grande espírito. Esse grande espírito é uma consciência cósmica. Ele vive numa forma de vida incompreensível para os meros mortais daqui deste planeta Terra. Uma forma de vida, uma forma de viver incompreensível para a humanidade daqui da Terra. Um espírito que é visto como um, mas são muitos. Muitas consciências que vivem juntos, em grupo, numa afinidade perfeita. Juntos, mas sem se fundir. Se dão bem, eles não se desentendem, não brigam. Eles vivem de forma perfeita, numa forma incompreensível para os seres humanos daqui deste planeta. Este ser estrondoso, com uma luz imensa, ele estava em puro corpo mental também. E ele também tinha emoções. Mas as emoções desse grande espírito era totalmente controlada, eram emoções positivas, maravilhosas. Ele vibrava o puro amor, a paz, a paciência, a tolerância, a compreensão, o altruísmo. E esses espíritos desdobrados de seres humanos estavam todos reunidos ali. Muitos espíritos. Porque no século XIX se iniciaria uma grande obra. Porque naquela época tinha chegado à Terra a informação da realidade do espírito. E estava na hora de confundir os orgulhosos, dissipar as trevas e glorificar os justos. Estava na hora disto. Então, esses espíritos estavam lá desdobrados. Quem são esses espíritos? Joana d'Arc, Lacordaire, Erasto, São Luís, Santo Agostinho, João Evangelista, Timóteo, Sócrates e outros, muitos outros, desdobrados em corpo mental superior. Espíritos que aqui na Terra são vistos como deuses, intocáveis, evoluidíssimos, com quantum energético que, se eles canalizassem, incorporassem no médium, o destruiria com a sua força. Na frente desse grande espírito que eles foram encontrar, eles eram bem pequenininhos. Porque no universo existem inúmeras formas de evolução. E esse espírito, esse grande espírito, essa consciência cósmica, era muito mais evoluído do que todos eles. Esse grande espírito, quando se deparou de frente para eles, com uma grande luz, saiu de dentro desse espírito uma luz menor,
Isso ele estava fazendo. Então, nesse momento, esse espírito se subdividiu. Mas isso não é impossível? Ele se subdividiu. Então não é impossível se subdividir. Uma luz grande, saiu uma luz menor, a luz grande continuou ali, saiu uma luz menor, e essa luz tomou uma forma de um ser alado, angélico, lindo no universo, com as irradiações eletromagnéticas da aura dele expandidas, pareciam asas. Quando ele estava ali, todas as partículas subatômicas da matéria daquele plano eram dissipadas pela sua luz. Todas as criações mentais de nível inferior daqueles espíritos, porque eles têm problemas, eram dissipadas. Todas as emoções negativas daqueles espíritos homens e mulheres, desdobrados em corpo mental inferior, superior, todas as emoções negativas eram equilibradas. É como se elas sumissem daqueles espíritos, só por causa da presença desse grande espírito. Ele se conectava àquelas mentes, aqueles seres humanos desdobrados, em corpo mental superior. Ele se conectava a cada um deles, como se ele tivesse pseudópodes, e se conectava àquelas mentes. Quando ele se conectava, ele conseguia ver os segredos mais profundos daqueles espíritos. Não tinha como mentir para esse grande espírito. Os segredos mais profundos, os seus medos, suas sombras, suas virtudes, todas as suas reencarnações pregressas, toda a sua vida imortal, desde o momento que eles foram criados, era acessada instantaneamente por essa consciência cósmica. Em questão de milésimo de segundo, ele devassava todos aqueles espíritos e via todas as informações de cada espírito ao mesmo tempo, num milésimo de segundo. Tamanha é a evolução desse ser. Naquele momento, esses homens desencarnados, desdobrados em corpo mental superior, estavam de frente a frente, face a face, com o Espírito Verdade. Esse era o Espírito Verdade, que muitos dizem que não tem como acessar e nem ficar face a face com ele. Eles estavam face a face com esse espírito. E esse espírito não os dizimou. Porque eu acho que o Espírito Verdade tem conhecimento para não dizimá-los. Porque ele não é burro. Então, o Espírito Verdade estava ali. Porque estava encarnado naquela época, um espírito muito evoluído, que estaria representando o Cristo, Jesus Cristo, na Terra, no século XIX. E esse espírito era Allan Kardec. Estava encarnado na França. E seria trazido informações que iria mudar a visão daquela humanidade, ainda muito ignorante, religiosa, mística, atrasada, de mente limitada, mente estreita, e que não tinham nem ideia do que há no universo e na espiritualidade. E todos esses espíritos estavam reunidos ali para trabalhar junto com Allan Kardec. Seria um grande trabalho. Assim como tinham outros encarnados para trabalhar junto com Kardec, porque ninguém faz nada sozinho, nem Jesus fez. Ele tinha apóstolos, tinha um monte de gente acompanhando ele, não tem como fazer sozinho. Vem toda uma equipe junta. E aquilo ali era um bom conhecimento. Mas era um conhecimento que estava sendo trazido para começar a brincadeira do despertar da realidade do espírito do universo.
Então, esse conhecimento seria trazido, mas nós não poderíamos ficar parados nesse conhecimento até os próximos 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Imagina, daqui a 10.000 anos, a gente ainda com Kardec, com o Pentateuco, daqui a 10.000 anos, com Kardec ainda, então vai ter que vir mais coisa, não vai? Então nós não podemos parar em Kardec, não é? Nós não podemos engessar as nossas mentes, nós não podemos cristalizar as nossas mentes. Nós temos que estar com a mente aberta para tudo de novo que vir. A humanidade naquela época, atrasada e involuída do jeito que eram, quando Kardec trouxe aquele conhecimento, o que aconteceu? Vocês conhecem a história. Queimaram os livros, tacaram pedras nas janelas, querendo invadir a casa onde ele estava, como seres primitivos que são. Atrasados, que têm uma resistência imensa para tudo que é novo e diferente, que não aceitam nada de diferente, nada de novo. Uma humanidade teimosa, que não gosta de evoluir, que não gosta de crescer, que não aceita nada do que é novo. Pode passar. Que não aceita nada do que é novo, tem uma resistência muito grande para o que é novo. Não aceita. Muitos desses pregam progresso e evolução. Por exemplo, muitos espíritas hoje, não são todos, mas muitos do movimento espírita, pregam o progresso e a evolução, mas são os mais resistentes para novas ideias. Os mais resistentes. A reencarnação de padres e freiras, que são da época da Inquisição e de outras épocas, quando estão encarnados hoje e estão inseridos na doutrina espírita, de repente eclode certos conhecimentos e certas cenas ou fases no seu psiquismo de outras reencarnações, na época que foram padres e freiras ortodoxos, que queimavam médiuns porque diziam que eram bruxos. Isso eclode, e aquele jeitinho de ser católico lá da época da Inquisição é toda transferida para o espiritismo. E se transforma o espiritismo em algo extremamente ortodoxo, num legalismo, numa cristalização de pensamentos, num farisaísmo religioso estrondoso. Continuam religiosos e místicos, porque isso vem de uma cultura de engessamento de ideias. E isso já é antigo, de muitas reencarnações. E muitos deles criam regras que não foram criadas por Kardec, regras que foram criadas por eles. São muitas. Não aceito incorporação de espírito no meu centro, não pode incorporar. Mas falo de espíritos. Não aceito extraterrestres, muito menos canalização ou incorporação de extraterrestres, sendo que os extraterrestres são espíritos. Só vivem em outros mundos, mas falo da pluralidade dos mundos. Como é que fica? Como vamos crescer? Como vamos evoluir? Emperrando desse jeito, e os espíritos superiores suando para tentar mudar o pensamento dessas pessoas. E aí mandamos um espírito como o do Pedro para ficar na linha de frente e tomar as pancadas no lugar dos espíritos para tentar abrir as mentes das pessoas. E outros que nós mandamos também para fazer isso. Um jeito ainda extremamente religioso e místico, se preocupando com besteiras, com uma compulsão, uma patologia de difícil resolução. Que patologia? Que compulsão? Uma compulsão de ficar tentando identificar quem foi quem em outra reencarnação. Como se isso fosse importante, quando na verdade o importante é evoluir. Uma compulsão, uma patologia de difícil cura de ficar identificando quem foi quem em outra reencarnação.
E aquele que reencarnou, que é um espírito evoluído, o comportamento daquela pessoa tem que ser de acordo com o sistema de crenças desses irmãos espíritas, de mente limitada. Se não for de acordo com o que eles pensam, se o comportamento daquele irmão evoluído que está reencarnado for diferente da forma que eles estabeleceram como comportamento correto, não é a reencarnação do fulano. Porque o fulano nunca seria desse jeito, nunca teria esse comportamento. Por quê? Não é desse jeito. É uma outra programação. É uma outra personalidade. Ele está em outro corpo, está no esquecimento. Teve uma outra criação, nasceu em outra época, com pessoas diferentes ao redor deles. Às vezes está encarnado num outro país. A cultura é diferente. Tudo mudou, então ele estará de acordo com a forma que ele foi criado, com as pessoas que estavam ao redor dele, com as pessoas que estavam no redor dele na infância, os amiguinhos, o país que ele encarnou, a cidade, o estado, o sotaque dele vai ser de acordo com aquele local que ele está encarnado. Se ele é baiano, tem sotaque baiano. Se ele é carioca, tem sotaque carioca. Agora ele é carioca, ele já não é mais francês. Ele já não é mais alemão. Ele já não é mais japonês. Ele agora é paulista. Ele agora é mineiro. Ele agora é carioca. Tudo muda. Os espíritos que estão reencarnados com ele não eram aqueles que estavam reencarnados com ele naquela época lá na outra encarnação. Nem todos. Alguns são, outros não. Os encontros, aqueles encontros aleatórios, são com espíritos, em muitas das vezes, que ele nunca teve contato. Então tudo muda. Então não existe isso. Fulano não seria desse jeito? Não seria assim? Isso é uma limitação muito grande. É um pensamento muito pequeno. Esses irmãos, hoje, no movimento espírita, porque o movimento espírita está numa crise preocupante. E, repetindo, não são todos, mas são muitos. Precisa rever de novo a progressão dos espíritos. Precisa rever a cada um segundo suas obras. Precisa rever muitas coisas. Mostre-me a sua luz, os seus feitos, sem as tuas obras, que eu mostro os meus feitos, a minha luz, a minha fé, pelas minhas obras. Isso também precisa ser revisto. Se a luz que há em ti são trevas, quão grande não serão essas trevas? Os trabalhadores das trevas estão melhor do que os trabalhadores da luz em determinados aspectos. Quem disse isso foi Jesus. Então, temos que mudar o pensamento. Existem irmãos no movimento espírita que, se aparecer uma outra pessoa que traz o conhecimento espiritual de uma forma diferente, mais inusitada, uma pessoa que se expõe, que não tem vergonha, não tem medo do que vão pensar ou fazer, uma pessoa corajosa, traz uma forma de pensar diferente ou mais expandida, ferrou. É taxado de obsidiado, mal assistido, fascinado ou coisas do gênero, porque está diferente da forma que eles acreditam. Difícil. Complicado. As mentes limitadas, religiosas e com um jeitinho católico de ser, continua. Na época que eram padres e freiras, veneravam os santos. Os santos. Tudo quanto é tipo de santo. São Paulo, Santo Antônio, Maria de Nazaré, em formas de gesso.
continua a mesma coisa. Seus santos são Erasto, Lacordaire, Sócrates. São os seus santos. Sendo que são espíritos de seres humanos evoluídos? Sim. Mas qual é o tamanho dessa evolução? Será que é verdadeiramente grande no universo? É grande na Terra e no universo. Então eu não tenho visão de universo? Eu só tenho visão de Terra? Será que eu faço parte do grupo dos chimpanzés que só enxergo a minha tribo e mais nada além disso? Não enxergo o que tem fora? Estou preso no pote e não quero sair dele porque está confortável ficar dentro do pote? O desconhecido e o mais expandido é muito para a minha cabeça? Eu tenho medo do desconhecido? Tenho medo do novo? Tenho medo de expandir e de progredir? É isso? A resistência para progredir é gigante assim? Preguiça de crescer, de evoluir? Ficar com a mente fechada, engessada? Temos outro problema também no movimento espírita. Repito, não são todos, mas são muitos. Temos um grande problema. Alguns acham que reencarnaram para ser missionários. Acham que são missionários, que são espíritos evoluidíssimos reencarnados. Estão em busca de aplausos, em busca de muitos aplausos. Ficam vaidosos por causa do conhecimento adquirido, dos livros, dos 5 livros decorados na cabeça. Vaidosos. Se começar isso a entrar, vaidade. Começar a querer aplauso. Começar a querer se achar um missionário. E ferrou. Vai acontecer um problema. Vai acontecer um certo tipo de problema. Que os mais ortodoxos vão dizer que é loucura, que isso não existe. Porque não está em Kardec, mas existe. E os das trevas, os negativos, eles adoram quando você fala isso. Isso não existe. Magos negros são espíritos burros. São feiticeiros, sem conhecimento. Será que é assim? Então, se você começa a ter esse tipo de sentimento, ou então, se você começa a se dedicar a gastar o seu tempo, ocupar o seu tempo para atacar um irmão de fé, principalmente se for no YouTube ou na internet, porque o teu irmão de fé pode ser um enviado da luz, mas na tua cabeça não é. Na tua cabeça ele é um louco, é um lunático. Sim, está muito além da sua evolução. Muito. Aí é visto como louco mesmo. É visto como louco. Porque está muito além. É atemporal. Então, quando você se dedica a atacar o seu irmão de fé na internet, que é filho de Deus, que é seu irmão, sim, é seu irmão. Mas eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos uns aos outros. Que isso? Amo. Nada. Que isso? O que eu estou fazendo aqui é para esclarecer. Não estou atacando, não. Para esclarecer. Né? Para tirar as pessoas desse engano. Né? Está fazendo um trabalho para a luz, está desmascarando. Sim, é. Lá atrás queimou também, fazendo um trabalho da luz. Em nome de Jesus, né? Queimar o bruxo, o irmão, o filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, né? Em nome do Cristo. Mas tinha a Bíblia toda na cabeça, lia Jesus, amai-vos uns aos outros, fraternidade, paz, mas queimava o irmão, porque o irmão tinha mediunidade, né? Lembrando que nos 10 mandamentos disse, não matarás, né? Não matarás. Né?
Só se for uma legítima defesa daquelas, né? E cuidado, hein? Não pode ultrapassar, tem que ser moderadamente dos meios necessários. Moderadamente dentro dos meios necessários. Se ultrapassar os meios necessários, é complicado, hein? A legítima defesa tem que ser tem que ser moderadamente de acordo com os meios necessários. Se ultrapassar, ferrou. Código Penal. Então, o que acontece? Quando você começa a se dedicar a atacar um irmão de fé seu, você cisma com ele, de repente você se apaixonou por ele, ele é bonito, ele é sarado, tem uma barbinha cerrada, olhos verdes, 49 centímetros de braço, um peitoral desenvolvido, e de repente você se apaixonou por ele, mas você não quer confessar que está apaixonado, porque você está com vergonha. Aí você ataca. Ou queria ser ele, mas não tem evolução espiritual para isso. Então, a partir do momento que você começa a atacar o seu irmão de fé, principalmente se for na internet, você vai chamar a atenção de magos negros. Principalmente se o seu irmão de fé for um enviado da luz. E principalmente se ele tiver muita luz. Muita luz. E os magos negros sabem o que ele veio fazer. Porque quanto mais luz, mais ele muda o planeta. E o mago negro não quer isso. Os magos negros não querem isso. Então, o mago negro vai usar todo e qualquer instrumento que estiver ao seu alcance e em sintonia com eles para te usar como marionete. O que ele vai fazer? O mago negro. Você abriu o clima psíquico para a ação dele. Ele vai se aproveitar do seu fanatismo, da sua ortodoxia, da sua visão limitada, da sua vontade de atacar, de desacreditar o irmão, desmerecer, a vontade que você tem de difamá-lo, caluniá-lo, que nada disso vem de Deus, isso vem das trevas. Então, você abriu um campo imenso, uma brecha gigantesca para a entrada das trevas. Então, o mago negro tem um presentinho para essas pessoas, para que elas se tornem instrumentos mais eficientes. Lembrando que o mago negro não coloca nada nas pessoas, ele apenas potencializa o que já existe. Ele dá cor e vida àquilo que já existe. Então ele estabeleceu uma técnica que não está no capítulo das obsessões do livro dos médiuns. Não está lá. Então eu não aceito. Não está lá, porque o que está na segunda parte do livro dos médiuns, lá na parte das obsessões, é tudo o que há das obsessões, não há mais nada além daquilo, porque a minha mente é estreita e fechada e eu sou muito limitado, então eu só fico naquilo, eu não expando, porque eu não tenho evolução espiritual e nem expansão de consciência para expandir. Eu sou uma pedra, eu sou uma porta, então eu só fico ali, interpreto tudo ao pé da letra, espírito inferior que sou. Então o mago negro vai se aproveitar de tudo isso, da sua ortodoxia, da sua limitação, da sua vontade de atacar e de lutar contra o seu irmão de fé, para potencializar isso. Isso tem que ser potencializado. Você tem que cismar mais com o seu irmão de fé. Você tem que atacá-lo mais vezes. Você tem que odiá-lo mais do que você já odeia, porque é antigo, né, de outras vidas, né? Você vê ele num outro corpo, mas identifica, sente a energia. Então o Mago Negro fala, temos que fazer com que esse instrumento se torne um instrumento mais eficiente. Ele vai na sua casa. Quando ele vai na sua casa, você vai dormir ou ele te bota para dormir, às vezes bate aquele sono, ele já está te magnetizando para você apagar. Quando você apaga, ele desdobra você do corpo, dentro do seu quarto. Só que ele vai aparecer para você como quem? Allan Kardec, que é aquele que você venera. Né? Tem gente que bota a blusa de Kardec,
quadro de Allan Kardec em casa, na sala, no quarto, se fantasia de Allan Kardec. Tem gente que é assim. Então, o que ele faz? Ele vai aparecer para essa pessoa como Allan Kardec. Ele vai plasmar a forma de Kardec. E aí essa pessoa fanática, ortodoxa, limitada, doente, quando estiver desdobrada e se deparar com Kardec, vai dizer: Mestre Kardec, o gigante Kardec está aqui, que honra! Aí o Kardec, que é um mago negro, vai chegar para esse irmão desdobrado e vai dizer assim: meu irmão, você está fazendo um ótimo serviço pela doutrina, a doutrina dos espíritos. Então, os nossos superiores me enviou aqui para ser o seu mentor, para auxiliá-lo, para inspirá-lo, para intuí-lo, por causa dos grandes e os bons serviços que você vem fazendo pela doutrina. Mestre Kardec, muito obrigado. Isso é muito bom. Eu não sabia que eu estava fazendo um trabalho tão maravilhoso e tão grande. O meu canal tem poucos inscritos, tem poucas visualizações. E Kardec fala: não importa, meu irmão. O que importa não é a quantidade, mas a qualidade dos seus serviços. E eu vou ajudá-lo a crescer muito. Seus inscritos vão aumentar, suas visualizações vão aumentar. Você vai arrebatar uma multidão. Você será reconhecido. Você é um missionário. Aí ele vai dizer, desdobrado: eu sabia que eu era um missionário. E aí, o mago negro é tão fácil que chega a dar pena. E aí o mago negro, transfigurado em Kardec, vai dizer assim: meu querido irmão, eu tenho aqui essa espécie de... esse pano aqui, esse pano energético, essa rede energética, eu preciso colocar na sua cabeça, porque isso vai potencializar todas as inspirações e intuições que eu vou dar para você. Isso vai abrir mais a sua mediunidade. Você permite que eu coloque na sua cabeça para trabalharmos juntos com mais eficiência? É claro que, senhor Kardec, vai até abaixar a cabeça assim para Kardec botar na cabeça dele esse pano. Pode colocar. Aí ele bota o pano na cabeça do irmão desdobrado e aí aquilo abraça o córtex cerebral dele e fica. Está feita a obsessão chamada tecnomagia, que não está no seu livro dos médiuns, mas existe, porque você parou no tempo e os espíritos das trevas adoram isso. Então, o que é essa teia energética? O que eu vou falar agora do que ela é feita, muitos vão ver como heresia, loucura, totalmente contra a doutrina. A teia energética é feita por magos negros e os seus comparsas, espíritos desencarnados, que são médicos, geneticistas, psiquiatras, psicólogos, conhecedores profundos da mente, espíritos de homens e mulheres que, quando estavam encarnados aqui, eram cientistas com mestrado, doutorado, com conhecimento profundo da mente, só que sintonizavam com as trevas. Desencarnaram, foram para as trevas e trabalham junto com os magos negros. Por que tecnomagia? Porque é usado ali a magia do mago junto à tecnologia e à ciência dos cientistas, trabalhando em conjunto. Mas do que ela é feita? Qual é a substância? Ela é feita de um material orgânico. Ela é feita do corpo astral de espíritos que sofreram a degeneração progressiva do perispírito, que se transformaram em ovoides e perderam o corpo astral. Eles catam os despojos do corpo astral e usam como matéria-prima para construir, criar esta teia. Ali, ele usa também os elementais da natureza,
induzidos, hipnotizados e viciados para realizar um trabalho neste material, para manter a coesão molecular deste material, para que não perca a estabilidade e a coesão molecular e não se desfaça, ou seja, para o produto se manter inteiro. Ali, ele vai inserir o quê? Aquilo dali tem uma grande capacidade de armazenamento. É um HD com informações. Que informações? De tudo que você tem que fazer para o mago. As informações estão ali. É como se fosse assim: faz isso, faz aquilo outro, ataca o irmão desse jeito, grava um vídeo falando isso, grava um vídeo aquilo outro, que isso vai permitir que o mago não fique do teu lado o tempo inteiro, porque ele tem mais o que fazer. Você não é especial. O mago tem mais o que fazer. Então ele não pode ficar do lado dessa pessoa o dia inteiro. Então ele bota a teia e a teia faz o serviço. E da onde o mago estiver, sabe o que ele tem? Ele tem acesso a toda a sua mente, porque ele tem um aparelhinho que passa tudo para ele, um aparelhinho que está conectado lá na teia, que está na cabeça da pessoa, e passa tudo que acontece na sua mente em tempo real, numa tecnologia avançadíssima. Mas os magos negros não são espíritos atrasados, que não têm conhecimento nenhum? Eu acho que não. Então ele passa toda a sua vida mental à distância. Você pode estar na China. Ele vai ver a tua vida mental toda, ou seja, todos os seus pensamentos, tudo que acontece na sua mente, num computador, à distância, enquanto faz outros serviços, sem precisar estar do lado dessa pessoa. E ele aperta uns botõezinhos, faz isso, para potencializar o que já tem lá. À distância. Essa rede magnética, ela fica impregnada também nas células nervosas, ou seja, no seu sistema nervoso. Ela imita toda a sua rede neural, tanto do cérebro físico como do cérebro extrafísico, ou seja, o cérebro do perispírito. Ela imita toda a sua rede neural. Depois que ela é colocada, ela não pode ser retirada, senão essa pessoa que está sendo obsidiada vai ficar mais retardada do que ela já é. Causaria um dano muito grande. Nem os magos sabem retirar. Botou, não tem como tirar mais. Só espíritos superiores podem retirar, sem te causar danos. Mas não adianta retirar e continuar com as mesmas ideias. Não adianta. Então, os espíritos superiores só vão tirar essa rede magnética da cabeça dessas pessoas se elas fizerem uma reforma íntima e mudar os seus conceitos, mudar o seu comportamento equivocado, totalmente anticristão e antifraterno. Então, tem que mudar o padrão vibratório e o comportamento. Porque quando você sintoniza com os espíritos da luz, os da luz afastam os das trevas. Não é assim que está no Pentateuco? Os da luz afastam os das trevas. Quando você se aproxima dos da luz pelos seus comportamentos, suas ideias, suas tramas, seus planejamentos, quando você se aproxima dos das trevas por tudo isso, os da luz se afastam e os das trevas entram. É livre-arbítrio. Você o chamou. Os da luz respeitam esse livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio. Então, o vídeo que está sendo gravado aqui não é para uma pessoa. É para muitos que estão sofrendo essa obsessão. Irmãos que atacam outros irmãos. Então, é para o seu benefício. Não é um ataque, não é nada disso. Quem está interpretando isso está com mania de perseguição, porque não é isso. É para o seu benefício. É para você mudar o seu pensamento, os seus planejamentos, que está um pouco equivocado. E isso eu estou falando para muitos. Quando eu falo você, é só uma forma de falar. Eu falo no singular, mas é para muitos. Não é direcionado para uma pessoa, é para muitos, porque essa obsessão está acontecendo com muitos. Então não tem como eu falar de um, se são muitos.